club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Boa tarde, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos a nossa revisão do conteúdo de ciências. Então eu convido vocês a prestarem muita atenção, a lerem o conteúdo, estarem sempre atentos, porque a tia Jo quer que todo mundo faça um bom simulado, uma boa prova e passe todo mundo direto para que assim vocês fiquem logo de férias, combinado? Então prestem bastante atenção e boa aula de recuperação para vocês. Vamos lá? Então vamos lá. Na página 145, nós vamos falar sobre a reprodução dos animais, certo? Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres semelhantes. Os animais são seres vivos e se reproduzem de duas formas distintas, sexuada, não é? E assexuada, isso mesmo, são dois tipos de formas. Na reprodução sexuada, ocorre entre um animal do sexo masculino e outro do sexo feminino, né? É quando existe essa junção entre as duas formas, tá? Isso é na forma sexuada, tá aí na página de vocês 145, certo? Além disso, a reprodução sexuada em geral, os animais nessa espécie produzem células reprodutivas, né, que são os espermatozoides e os óvulos. O encontro aí na imagem da célula reprodutiva masculina com a célula reprodutiva feminina, né, dá chamada de cópula ou acasalamento. Tá aí o exemplo da fecundação. Olha aí, ó, o que acontece? Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se encontram, podendo ocorrer a fecundação, certo? O óvulo fecundado dá origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Olha só a imagem aí que está ocorrendo, né, do espermatozoide indo ao encontro do óvulo, né, dando assim a origem à fecundação. Essa imagem aí em vermelho, nós podemos ver que é a célula reprodutiva, né? Dependendo das espécies do animal, a fecundação ela pode ser externa ou interna. E aí, com o passar dos dias, o óvulo ele sofre uma transformação, como vocês podem observar na imagem, né? E nós podemos também observar que dentro da fecundação interna dos seres vivos, os machos introduzem os espermatozoides no sistema, né, reprodutor das fêmeas. E quando as células sexuais ocorrem dentro do corpo da fêmea também, né, isso é chamado de fecundação interna, tá? A fecundação interna é quando as células sexuais ocorrem dentro do corpo da fêmea. E assim um novo ser começa a se desenvolver, né? Dependendo da espécie, pode ser dentro ou fora. Nós temos o exemplo aí da Joaninha no livro de vocês, tá? Já na fecundação externa, né? O que acontece? Olha aí, nós temos o exemplo da rã, né? Na rã, por exemplo, é uma fecundação externa que ocorre fora do corpo da fêmea, né? Esse tipo de fecundação geralmente acontece mais nos animais que se produzem no meio aquático, por exemplo, nós temos esse exemplo aí, né? E resulta na liberação simultânea em grande quantidade das células reprodutivas, ocorrendo a fecundação. É assim na maioria das rãs, dos sapos e também dos peixes, né? Que se produzem dessa forma. E aí nós temos também os animais vivíparos, né? Já na reprodução sexuada. Os novos animais eles podem se desenvolver e nascer a partir de quê? De ovos, que assim são chamados de animais ovíparos, ou dentro do corpo dos pais, chamados de animais vivíparos, né? Como é o caso do ser humano. Olha aí um exemplo também dos animais, né? Do cachorrinho, que eles se desenvolvem na barriguinha da mãe. E aí o exemplo dos ovíparos, que são os que se desenvolvem fora da barriga da mãe, como eu falei, né? Chamado de fecundação externa, no caso, né? Dos animais que tem também
a parte dos ovíparos, né? Que eles nascem a partir dos ovos, certo? Os ovovíparos são aqueles que se desenvolvem em ovo na barriga da mãe até o seu nascimento, né? Por exemplo, no tempo do embrião, um tempo que o embrião ele leva para sua formação total é chamado de gestação. No caso dos ovivíparos, né, nascem de ovos e eles ficam no interior do corpo da mãe até o nascimento, isso mesmo. O embrião, ele obtém de ovos todos os nutrientes para poder, assim, se desenvolver. Então, existem essas 3 classificações, tá? Os ovíparos, os ovivíparos e os vivíparos, certo? Na maioria das espécies vivíparas, a mãe supre o filho de tudo que é necessário para o seu desenvolvimento. Nessas espécies, a gestação é necessário manter uma temperatura ideal, tá, crianças? Para que assim o filhote ele possa ter, né, ter assim uma incubação, né, para estar aquecidozinho, bem quentinho. Já no desenvolvimento do embrião, nós temos aí vários exemplos nos quais nós estudamos, né? Vocês lembram que nós falamos do tempo, um tempo determinado para os tipos de animais, né? E aí nós temos aí, por exemplo, o ser humano. Nós sabemos que gestações demoram 9 meses a criancinha, um bebezinho para nascer. Existem casos que são 7 meses, né? 8 meses, mas o ideal são os 9 meses. E aí nós temos o exemplo do gatinho também. Na reprodução assexuada, não ocorre a junção das células reprodutivas, tá? Só lembrando que essas espécies, elas originam de um novo membro nas mesmas características a partir de uma parte do seu corpo. Isto é, vocês lembram que a tia falou na sala? É como se fosse fragmentada, se regenera, né? Dando origem a um novo indivíduo. Como, por exemplo, aí eu coloquei a imagem da estrela do mar, né? A estrela do mar, ela se regenera, né? Dando assim origem a um novo indivíduo. Então, é uma reprodução chamada de assexuada, tá? Ela tem vantagens e suas desvantagens. Ela tem a vantagem, por exemplo, todos podem originar de descendentes, formação de clones, rápida produção de descendentes com baixo desperdício de energia. Já as desvantagens é que tem pouca variabilidade genética, né? No caso, elas morrem com facilidade, né? E aí nós temos também outros tipos de reprodução, como a reprodução do animal chamada de hermafrodismo, vocês lembram? E também temos a paternogênese, isso mesmo. Aí nós temos o exemplo aí da formiga e da abelha, tá? Hermafrodismo é aquela reprodução no qual os animais, eles possuem células reprodutoras femininas e masculinas ao mesmo tempo. E a patogênese é a reprodução de animais dos organismos de colônias, como as formigas. Então, nós sabemos que o nosso corpo, o nosso organismo, para que ele funcione bem, é necessário que ele esteja bem em todos os sentidos, né? Bem na alimentação, praticar atividades físicas, tudo isso envolve o nosso corpo, o nosso sistema, né? Por isso é importante uma boa alimentação e a prática de atividades físicas. E hoje nós vamos falar, né, dentro desse contexto de corpo humano, algumas coisas que são internas, tá? Que estão lá mesmo escondidinhas, que nós só vimos através de aulas, né? Videoaulas, ou então nós sempre ouvimos médicos ou alguém da área está falando, né? Como, por exemplo, nós temos o sistema respiratório, né? Ou então os sistemas que compõem o cardiovascular, o sistema digestivo, entre outros, certo? Os sistemas do nosso corpo estão interligados, tanto estruturalmente como em seu funcionamento. Então, eles andam juntos, eles estão ligados. Em conjunto, eles atuam, por exemplo, protegendo o corpo contra doenças, mantendo a saúde, transportando e eliminando substâncias do corpo, entre outras.
Então, vocês podem observar na imagem do livro de vocês, tá? Que nós temos aí exemplo do sistema respiratório, como é que ele funciona. Nós temos aí nessa corzinha aí, lilás com vermelho, está fazendo a demonstração do sistema cardiovascular ou circulatório. Na outra imagem, nós temos aí o sistema respiratório, que está fazendo a demonstração dos pulmões. E nós temos aí a parte do sistema digestório, né? Que são os sistemas que estão ligados, eles estão interligados e assim eles fazem um bom funcionamento do nosso corpo. Nós temos o sistema cardiovascular, vamos ver o que ele é responsável dentro do nosso organismo. Ele leva o sangue para todo o corpo, dele fazem parte o nosso coração e todas as veias e artérias. O sangue age como um veículo, né, transportando gases, nutrientes, hormônios e outros elementos por todas as partes do nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, ele é que leva todo o sangue para o nosso corpo, tá? É como se o sangue ele age como se fosse um veículo, né? O sistema respiratório é responsável pela absorção do ar que inalamos. Por meio deles, absorvemos oxigênio e eliminamos gás carbônico. Por isso que é fundamental, né, nós termos um ar limpo, puro, porque nós dependemos dele, nós respiramos, né, com ele. E o sistema digestório é composto por um conjunto de órgãos responsáveis pela digestão. Ele recebe e digere os alimentos. Nós temos aí o sistema cardiovascular ou circulatório. O sistema cardiovascular ou circulatório é formado pelo coração, pelo sangue e pelas veias sanguíneas. Vamos observar a imagem aí. Ele é formado por órgãos que permitem o transporte de nutrientes e de outras substâncias por meio do sangue. O sistema cardiovascular funciona em nosso organismo como um conjunto de tubos conectados. É por meio dele que o nosso organismo recebe o oxigênio e os nutrientes necessários. Além disso, também exerce a função de transportar as substâncias inúteis para serem eliminadas do nosso corpo. Então, através dele, tudo que é bom vai para o nosso organismo e também aquilo que não é bom para o nosso organismo, né? Ele é eliminado pelo nosso corpo, tá? Através do sistema cardiovascular. E aí, no sistema cardiovascular, nós também temos a composição do sangue, que é composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, plasma, sangue. Aí nós temos o sangue arterial e o sangue venenoso, tá? Vamos entender o que são cada um desses. Nos glóbulos vermelhos são as hemácias, células que dão a cor vermelha ao sangue. Elas transportam oxigênio e o gás carbônico por todo o nosso corpo. Eu já vi vocês brincando, dizendo assim, tia, nosso sangue é azul? Não, nosso sangue, ele é vermelho por conta disso, por conta dos glóbulos vermelhos, que tem as hemácias que são responsáveis em dar a cor ao nosso sangue. Nós também temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, células do sangue que defendem o organismo contra as doenças, combatendo os micro-organismos invasores, tá? Temos as plaquetas, que são fragmentos de células que fazem parte do nosso sangue e estão relacionados à coagulação. Quanto ao sangramento, as plaquetas fazem a hemorragia parar. Então, elas que são responsáveis, né, pela parada de um sangramento, né, de uma coagulação. Então, elas que fazem estancar o nosso sangue. A plasma é a parte líquida do sangue, em que estão glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas, que são as três. Aí vocês podem observar no livro de vocês, onde tem a imagem mais detalhada do que eu acabei de falar, tá? Nós temos aí na corzinha marrom o plasma, certo? Os glóbulos brancos,
Temos a plaqueta na corzinha azul e os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela cor do nosso sangue, né? Nós também temos o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, tá? Tem uma observação aí, para que vocês fiquem mais por dentro desse assunto, saiba mais, vamos lá. Um adulto saudável, ele possui de 5 a 6 litros de sangue no seu corpo, isso mesmo. Essa quantidade pode variar conforme o peso de cada um, tá? Em uma pessoa adulta em repouso, o coração bate de 60 a 80 vezes por minuto. O coração, ele se situa no tórax, certo? No coração, há uma separação entre as cavidades do lado direito e as do lado esquerdo, impedindo que o sangue venoso se misture ao sangue arterial. Para ouvir os batimentos do coração, o médico usa um aparelho chamado de estetoscópio, tá? O médico que trata das doenças do coração chama-se cardiologista. Qual é o caminho do sangue? Vamos lá? O coração, primeiro ele bombeia o sangue para os pulmões, onde o gás carbônico é deitado e o oxigênio é recolhido. Depois dos pulmões, o sangue sai oxigenando e é levado novamente para o coração. Daí o bombeamento para todas as partes do nosso corpo. Depois, nas células, o sangue arterial, que é rico em oxigênio, deixa os nutrientes e o oxigênio e recolhe o gás carbônico, passando a se chamar gás venoso, rico em gás carbônico. Depois desse percurso, recomeça o processo. Vocês podem observar aí no livro de vocês todo esse processo, como que funciona do nosso coração, tá bom? E aí, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a transfusão de sangue. Em muitos casos, às vezes, quando a pessoa tem algum problema de saúde, em alguma doença, ela é necessário que ela precise de sangue, né? E aí, o que acontece? O que é a transfusão de sangue? É fazer passar o sangue de uma pessoa para outra. Após a análise das características do sangue por clínicas especializadas, que classifica os tipos sanguíneos, as transfusões são necessárias para que, quando há perca de sangue, por hemorragias, acidentes, queimaduras, anemias e outras doenças, as transfusões só podem ser feitas com um tipo sanguíneo que combinem, tá? E além disso, a pessoa também que vai fazer essa transfusão de sangue, que vai ser um doador, que vai receber, né? É necessário que ela também faça exames para que possam ver se se a pessoa está saudável, se está bem, se vai poder mesmo receber esse tipo de sangue. E como eu acabei de falar, né, os tipos sanguíneos eles têm que combinar. Por isso vocês têm uma tabelinha aí no livro de vocês, na página 158, que faz aí a compatibilidade para cada doador de sangue, para que possa também receber, né, a recepção. Por exemplo, do tipo do grupo A, ele pode doar ao grupo A e ao grupo AB, e pode receber do grupo A e do grupo O. Se o tipo do grupo for B, do grupo B, ele pode doar para o grupo B, que é o mesmo dele, e do grupo A e B, tá? E quem pode receber é o grupo B e o O positivo, né? No tipo do grupo A e B, ele pode doar do grupo AB e ele é o único que pode receber de todos. E no tipo do grupo O positivo, ele pode doar para todo tipo e pode receber só do grupo O positivo, certo? Então, existem 4 tipos de grupo. As pessoas que têm o tipo de A e B são chamados de receptores universais, né? Porque eles podem receber de todo tipo sanguíneo. E os que possuem o O positivo, eles são doadores universais, porque eles podem doar para todo tipo, certo? Atenção!
Não podemos receber sangue de qualquer grupo sanguíneo, como eu já falei anteriormente, né? Pois nosso organismo pode rejeitar um tipo de sangue incompatível. Então, é necessário, além de tudo, fazer a análise para poder saber se pode ou não doar, se aquele tipo sanguíneo será compatível, e também ver a questão da pessoa que está doando, né? Se já teve algum problema, algum tipo de doença, né? Porque não é todo tipo de pessoa que pode estar doando, certo?